Olá, tortuguinhas, como vão vocês? No vídeo de hoje eu venho trazendo 9 erros que muita gente comete ao começar no aquarismo. E sim, são 9 erros, tá? Porque eu gosto do caos e, enfim, são os erros mais importantes que eu parei pra pensar. Será que tem um 10º por aí? Com certeza tem. Esse vídeo foi baseado justamente nas minhas experiências, tanto boas quanto ruins, também experiências de outras pessoas que eu fui compilando. Na verdade, eu fui agregando as informações, né, o conhecimento, porque muita coisa eu passei sim, tanto que eu tô fazendo esse vídeo justamente para meio que alertar, né, para passar esse conhecimento. Não que eu tenha muito conhecimento, tá? É mais por experiência, como eu falei, também por pesquisa, é um dos tópicos desse vídeo. Mas também porque eu participava muito de fóruns e tudo mais, eu tenho muitos amigos, inclusive um amigo que cria peixe, então dá pra ter um pouco mais de conhecimento também em relação a isso e a gente vai aprendendo aos poucos, mesmo não tendo mais aquário, infelizmente. Mas quem sabe daqui a pouco eu tenha. Como sempre, minhas redes sociais estão aqui do lado, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, também tem os comentários aqui embaixo para isso, o meu Pix aqui na tela para quem quiser contribuir e também o link da vaquinha da minha lente teleobjetiva. E claro, se vocês tiverem também alguma experiência, alguma história ou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, como eu falei, as redes sociais também estão abertas a isso. Eu adoro ler as histórias de vocês. Às vezes tem coisas que eu não sei, às vezes tem coisas que eu descubro assim na hora, porque eu não sabia nem que poderia existir, tanto ruim quanto boa. Então é interessante saber a experiência também das outras pessoas, né? Ainda mais se vocês já tiveram ou se vocês têm aquário. E lembrando também que eu tenho vídeos sobre aquários, eu vou deixando aqui ao longo do vídeo, tá? Sempre prestem atenção nos cards, porque eu vou deixando vídeos interessantes que tem a ver com o assunto às vezes, ou que eu quero que vocês vejam porque é um assunto importante. Mas nesse vídeo, né, eu vou deixando de aquários. Então, se vocês têm interesse sobre aquário marinho, aquário de água doce, eu tenho vídeos aqui. O primeiro erro que eu vejo, que inclusive eu cometi, né, quando eu comecei, é que as pessoas pegam aquário muito pequeno, achando que aquário grande ou até aquário médio, eu não tô falando nem aquário gigante, tá, para você começar, se você tiver dinheiro para investir e tiver interesse, acho super válido se você estudar bastante, mas o problema é que as pessoas pegam aquário pequenininho ou porque tem pouco espaço disponível, não querem comprar um móvel, por exemplo, até porque é caro, e aquário grande é caro, dependendo de onde você for comprar, mas acaba que aquário pequeno dá mais trabalho, porque ele é muito mais instável do que um aquário grande. Por quê? Os parâmetros variam muito mais, a temperatura oscila muito mais quando o aquário é pequenininho. Outros parâmetros como o pH também. Então, assim, é complicado, ainda mais dependendo da fauna ou até a flora que você quiser. Então, o que eu aconselho é pegar um aquário, nem que seja médio. Pode parecer besteira, às vezes você vai precisar investir um pouquinho mais de dinheiro, tanto nos equipamentos quanto até no tamanho do aquário, mas vai por mim. Vale muito mais a pena do que pegar um aquário de 10, 15 litros, que às vezes você mal consegue criar um beta até. E tem vídeo sobre betas, eu vou deixar aqui em cima, porque tem muito mito sobre esse peixinho tão amado e tão popular, que infelizmente isso também é um problema. Outro erro em relação ao aquário em si é que as pessoas gostam, ainda mais para dar de presente, principalmente para crianças, que às vezes é um erro, né? Vamos concordar, mas escolhem aqueles aquários todos decorados. Eu sei que é bonitinho, eu sei que dá vontade de comprar, mas se você for comprar, use apenas como decoração, não bote vida nele, porque acaba que as cores, pode parecer besteira, mas as cores deixam o peixe, dependendo de qual peixe for, desconfortável e até pode causar um estresse danado nele, porque imagina você usa esse aquário aqui do Nemo que eu vi recentemente numa loja de animais, ou um outro do Bob Esponja que eu também vi, que são bonitinhos, sim, eu sei. De novo, se você for comprar, use como decoração, não bote nenhum animal nele, porque imagina um peixinho vendo aquilo ali todo dia, aquele amarelo brilhante, laranja brilhante, ele vai ficar estressado, ainda mais, por exemplo, betas, que são territorialistas, eles não gostam de ver outros peixes da mesma espécie, tem também controvérsias, eu falo isso, acho que no vídeo do beta até. Mas, enfim, é estresse pro peixinho, é complicado. Não compre esses aquários muito decorados, com papel de fundo e tudo mais, muito coloridos. Além do que eles são muito pequenininhos, então volta ao problema do primeiro tópico. Outro problema que eu vejo, que eu também já cometi, é que as pessoas compram acessórios muito artificiais, então compram barquinhos afundados, navios afundados, plantas artificiais até. Eu sei que às vezes são bonitas e algumas são até mais caras, querendo ou não, mas são mais molengas e macias, justamente porque acessórios artificiais, além de serem esteticamente feios, dependendo do que você for comprar, e caros, né? Não tem necessidade disso. Quanto mais natural, melhor, eu sempre falo isso, porque na natureza eles não teriam isso, pelo menos não deveriam ter. Eu acho que quanto mais a gente tentar imitar a natureza, melhor. Mas também porque algumas espécies, ainda mais com barbatanas e caudas longas, podem se machucar.
Ou podem até comer a decoração, pelo menos tentar comer, e imagina o estrago que isso vai fazer. Quinguios costumam tirar toda a decoração, até plantas, por isso que é difícil ter planta com quinguio. Eles também têm aquelas caudas e nadadeiras longas, então podem se embrenhar nas coisas ali e sair cortando, e aí é uma porta aberta para infecções, por exemplo, e betas também. Então, assim, são só alguns exemplos de espécies que não se dariam bem com decoração artificial. De novo, tem umas bonitas sim, normalmente mais caras justamente por serem mais naturais, parecerem ser mais naturais e mais moles, mais macias, então não corre esse perigo. Mas vai de natural, melhor. E querendo ou não, é mais barato também. E muito mais legal de cuidar. É muito legal você plantar e ver, tipo, as coisas crescendo e virando um matagal e depois você cuidar direitinho, podar. Enfim, adoro. Outro problema muito comum que também entra nesse quesito todo de coisas artificiais é o famoso substrato colorido. Eu sei que tem gente que vai achar bonitinho, eu mesma já usei, eu acho que eu vou botar um vídeo aí se eu achar, mas, gente, é muito ruim não só porque é feio, quando você vai crescendo, você vai entrando nesse meio, você percebe de novo que quanto mais natural, melhor, mas também porque muitos desses têm uma coloração tão artificial que chega a ser tóxica para os peixes, ou até para as plantas. Então, quanto mais natural, melhor. Não tem como reforçar tanto isso quanto eu já faço. Outro erro muito comum é não investir em equipamentos bons, de boa qualidade e de marcas conhecidas e boas. Primeiro por causa da garantia, né? Às vezes você compra uma coisa que vem de não sei onde e não sabe nem se pode devolver, se tiver quebrado, se chegar quebrado você se ferra, mesmo pagando um pouco mais barato. Mas também porque, primeiro, quer dizer, primeiro já falei, mas segundo, você também tem a garantia de um equipamento bom e que vai te servir durante muito tempo, então acaba sendo um investimento não só pela qualidade, mas também porque você consegue ficar com o equipamento durante muito tempo, ao invés de ficar trocando todo ano, por exemplo. Mas também porque a longo prazo ele vai te trazer uma economia também na energia. Porque quanto mais duvidoso o equipamento for, mais ele vai gastar energia. Então, de novo, é um investimento. Minha dicção tá péssima hoje, tá? Acho que vocês repararam, mas não tem muito o que fazer. Então, sim, eu sei que equipamento de aquário é muito caro, eu entendo. Eu também vou comprando aos pouquinhos, tanto que eu não montei meu aquário ainda por isso, é um dos motivos, pelo menos. Mas acho que vale a pena esperar um pouquinho mais e investir no equipamento melhor, de marcas conhecidas, justamente por esses pontos que eu falei. Outro erro que eu também já cometi, sorte que eu nunca perdi nenhum peixe por causa disso, na época eu tinha um beta, é que as pessoas não usam aquecedor. Sim, depende da espécie, eu tô falando isso no geral, e para espécies que precisam, de novo, por exemplo, o beta, ele precisa de aquecedor dependendo da temperatura, mesmo você morando tipo no Rio de Janeiro, igual eu faço. Na época, quando eu não tinha tanta experiência assim, eu pensei, não precisa de aquecedor. Com termostato, né, no caso, que eu não gosto daqueles aquecedores que aquecem espontaneamente e, enfim, também vou falar sobre isso. Mas sim, você precisa, tanto porque as estações variam, então a temperatura não fica estável o ano todo, por mais que oscile pouco, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que o inverno não é tão inverno assim, mas ainda assim a temperatura cai um pouco, dá para sentir uma diferença. Então você não tem esse controle da temperatura, quem dirá numa cidade, uma região que a temperatura oscile muito durante o dia. Então de manhã tá frio, de noite tá frio, mas durante o dia vai esquentando, fica quente, enfim. Imagina isso pro peixe. Ele vai sofrer de um torque. Ele vai sofrer de um choque térmico e pode até morrer por isso. E é uma morte dolorida e horrorosa. Evite isso comprando um aquecedor com termostato. De novo, é um pouco mais caro, ainda mais dependendo do tamanho do aquário, mas vai ser uma economia a longo prazo, além de você não precisar ficar ajustando toda hora, tipo, tirando da tomada, botando despertador para ir lá puxar, para ver se a temperatura tá certa. O termostato vai fazer tudo isso por você. E quando ele estiver na temperatura ideal, porque o termostato é o seguinte, você ajusta para 28 graus. De novo, dependendo da espécie, eu tô só dando um exemplo geral. 28 graus, se a temperatura chega naquele ponto, ele desliga. Então ele não fica gastando energia 24 horas por dia. Quando desce um pouquinho a temperatura, ele vai esquentar de novo e vira um ciclo disso dele ficar esfriando um pouquinho, mas não deixar cair muita temperatura e, enfim, subir de novo. Outro erro gravíssimo, muito grave mesmo, que eu já cometi no início porque eu não sabia melhor, e muita gente também já deve ter cometido e já ouvido falar, é de não ciclar o aquário. O que é a ciclagem do aquário? Eu falo isso no vídeo sobre aquários, eu vou deixar aqui em cima se vocês tiverem interesse de saber um pouco mais, mas resumidamente é você preparar o aquário com bactérias benéficas ao ambiente. Você não pode simplesmente pegar um aquário, montar bonitinho e jogar o peixe lá dentro. Por quê? Não tem um ecossistema equilibrado.
e qualquer ser vivo, principalmente aquático, né, marinho também, enfim, aquático no geral, eu falo de marinho porque é mais minha área, mas enfim, vocês entenderam, precisa de um ecossistema equilibrado. E o que vai fazer esse equilíbrio? As bactérias que transformam amônia em nitrito, nitrato, enfim, tudo isso. Vai quebrando os nitrogenados. Logo no início do aquário, a amônia está lá no alto, então se você jogar um peixe lá, independente de qual seja, ele vai morrer. Sim, tem uns que são mais resistentes, mas olha o sofrimento que você vai fazer o peixe passar, para depois ele até diminuir a imunidade e morrer logo depois, justamente por causa de uma doença que acometeu, ou por isso mesmo, por queimadura até por amônia. Enfim, é muito triste, não tem necessidade, você tem que ciclar o aquário, independente de você estar ansioso ou não, não pode. Em planta não tem problema, você pode deixar, até elas ajudam, né, o processo, mas peixe, nenhum animal, na verdade, não coloque, sério. Espera aquele mesinho, vai fazendo os testes direitinhos, porque depois você vai ter um amigo pro resto da vida. Mentira, pro resto da vida dele, né, não a sua, porque dependendo do peixe não vive tanto tempo assim. Mais um erro de escolha, dessa vez de fauna e flora. Tem muitos peixes que não são compatíveis entre si por 1001 motivos, eu não vou especificar aqui, mas também a flora. O exemplo até que eu falei dos quinguios, né? Tem gente que consegue ter aquário de quinguio com plantas, mas geralmente é muito difícil porque eles arrancam e comem tudo. Então tem peixe também que não convive bem com outra espécie de peixe. O exemplo que eu dei do beta, com peixes muito parecidos com ele, porque eles são muito territorialistas, então às vezes com um peixe muito diferente ele convive bem. Ou diferença de tamanho, porque um come o outro, ou assusta o outro e o outro vive intocado o tempo todo, muito desconfortável e estressante. Enfim, são vários motivos. Então, escolha bem sua fauna e flora. E por último, o maior erro, e que engloba tudo isso que eu falei aqui no vídeo, é que as pessoas não estudam, não pesquisam antes de ter um aquário. São vários tipos de aquários, você pode escolher um amazônico, você pode escolher um... como é que fala? Gente, esqueci o nome daquele tipo de aquário alcalino dos peixes lá da África. Meu Deus do céu, deu branco. Enfim, você pode escolher qualquer tipo de aquário que atenda às suas necessidades ou gostos, né? Porque você às vezes pode gostar mais de um peixe do que de outro. Então você pode fazer aquários de vários tipos, você pode fazer baseado num bioma, por exemplo, o amazônico. Ciclídeos, lembrei. Ou os ciclídeos africanos, por exemplo, do Lago Vitória ou do Lago Malawi, são esses da África que eu esqueci o nome antes, mas agora eu lembrei. Enfim, você pode fazer baseado nesses ecossistemas, ou você pode fazer, por exemplo, meu sonho é ter um Oscar, e aí você vai e faz o aquário em volta do Oscar. Tipo, onde ele vive, qual é a melhor temperatura, qual é a melhor planta, se ele puder viver com plantas. Enfim, Oscar eu não conheço tão bem assim, nunca tive, mas você pode fazer desses dois jeitos. De novo, pesquisando bastante. Porque pesquisando você não comete erros, pelo menos tão bobos assim, ou às vezes até muito graves, você diminui a chance ou até não faz de jeito nenhum. E seus animais vivem muito mais, você gasta menos porque não fica comprando toda hora porque comprou errado da primeira vez, ou comprou uma coisa de baixa qualidade, como eu falei nos outros tópicos. Enfim, pesquisem. Isso vale para qualquer bicho, tá? Mas o vídeo aqui é focado em aquários. Eu ainda vou pensar num jeito melhor de botar o nome dos membros aqui do canal no final do vídeo, que nem eu tô fazendo agora. Mas, desculpa, dessa vez foi um pouco improvisado, mas eu tenho algumas ideias já. E obrigada aos membros do canal. Neto! Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo esse tema de aquário, tenho 1001 ideias para fazer vídeo sobre, ou até visitar lugares, quem sabe. E quem sabe eu tenho meu aquário logo. Mas é isso. Beijos e até a próxima. Nha!